Antes de se tornar o fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden participou de reuniões da Irmandade na capital do Catar. Antes de se autoproclamar califa do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Abu Bakr al-Baghdadi foi recebido em encontros da Irmandade em Doha. Ainda assim, os Estados Unidos recentemente nomearam o Catar como um grande aliado, apesar de saberem que o pequeno Estado do Golfo manipula a opinião pública, financia grupos terroristas e joga dos dois lados da rivalidade entre xiitas e sunitas. Como esse pequeno país consegue criar tanto caos? Por que essa é a estratégia necessária para ele sobreviver? A estratégia geopolítica do Catar depende de uma instabilidade regional calculada. O pequeno estado do Golfo navega entre potências concorrentes com a precisão de um grande mestre de xadrez, transformando ameaças potenciais em ativos estratégicos. As três maiores economias do Oriente Médio são a Arábia Saudita, o Irã e a Turquia. Depois estão Israel, Emirados Árabes Unidos e Egito. O Catar fica no terceiro nível em termos de tamanho econômico. No entanto, o Catar tem a segunda menor população de qualquer país do Oriente Médio e a maior proporção de expatriados da região, com 88%. Portanto, nunca poderia vencer um conflito convencional contra as grandes potências da região. Faltam pessoas e nunca poderiam igualar o poder militar dos sauditas ou iranianos. No entanto, tem o maior produto interno bruto per capita. Então, o Catar usa seu cofrinho para criar problemas para seus potenciais predadores em outros lugares. Durante a Primavera Árabe, o Catar apostou em todos os cavalos. Enquanto a Arábia Saudita e Emirados apoiavam ditadores, Catar incentivava revoluções. Isso não era imprudência. Foi uma jogada calculada para garantir que nenhum poder único pudesse dominar a região. Ao apoiar vários grupos, o Catar criou uma teia de influência que o torna indispensável para qualquer resolução de disputas regionais. No centro da teia do Catar está a Irmandade Muçulmana, operando abertamente a partir de escritórios em Doha. Esse grupo não é comum. A filial da Irmandade Muçulmana em Doha originou líderes da Al-Qaeda e Estado Islâmico. O Catar não só tolerou, mas também cultivou esses futuros líderes terroristas. Nos anos 1990, a família real do Catar organizou doações para financiar Bin Laden. Instituições religiosas do Catar treinaram Bagdade quando ele precisou de formação teológica. Todo grande grupo jihadista que surgiu nos últimos 30 anos pode traçar alguma conexão com a rede da Irmandade do Catar. Por isso, o Catar não se juntou à Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos ao classificar a Irmandade como terrorista em 2014. A Irmandade não era só aliada, mas a fonte de talentos do Catar. Até hoje, o Catar mantém essa rede. Terroristas conhecidos entram livremente em Doha para negociações de paz. Clérigos da Irmandade pregam sermões radicais em mesquitas financiadas pelo Catar. Ao rastrear o financiamento do terrorismo, agências de inteligência ocidentais frequentemente chegam aos bancos do Catar. O auge foi em 2017, quando a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito bloquearam o Catar. Acusaram seu vizinho no Golfo de apoiar grupos terroristas e abrigar líderes e ativistas da Irmandade, alguns procurados pelo governo egípcio. Houve uma redução das tensões, mas trata-se de uma paz fria. O Catar segue apoiando estatal e popularmente a União Internacional dos Sábios Muçulmanos, braço clerical da Irmandade, e mantém fortes laços com o Hamas. Em outros lugares, o Catar patrocinou os rebeldes sírios que recentemente derrubaram o regime de Assad, que estava no poder desde 1971. Outras monarquias e estados de partido único da região temem que isso também aconteça com eles. Ao apoiar grupos radicais enquanto se mostra moderado ao Ocidente, o Catar passa a ser visto como problema e solução ao mesmo tempo. E a riqueza deles ajuda muito também. De onde vem essa riqueza? O Catar compartilha o maior campo de gás natural do mundo com o Irã. O campo Northfield South Pars é estimado em conter 20% de todo o gás natural da Terra, e aqui está o segredo. Catar e Irã são obrigados a cooperar porque nenhum dos dois pode acessar sua parte sem coordenar com o outro. Eles estão ligados na cabeça do poço. Essa parceria torna o Catar intocável.
A Arábia Saudita não pode intimidar um país do qual o Irã precisa como parceiro comercial. O Irã não pode atacar o único Estado sunita que o ajuda contra sanções, e a Europa não pode escolher um lado. O Catar fornece 25% do gás natural deles, e o Catar usa essa posição de forma brilhante. Durante o bloqueio de 2017, eles simplesmente aumentaram a cooperação com o Irã para contorná-lo. É aqui que a estratégia do Catar se mostra audaciosa. Enquanto financiam grupos que atacam interesses americanos, também hospedam a maior base militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. A base aérea de Al Udeid não é apenas uma instalação. É o centro das operações militares dos Estados Unidos da América na região. Todo ataque de drone, missão de forças especiais e operação de reabastecimento aéreo passa pelo Catar. O Catar gastou 8 bilhões de dólares construindo e modernizando essa base desde 2003. Construíram hangares para B-52 bunkers para centros de comando e instalações para 11 mil militares dos Estados Unidos da América. Mas isso não é generosidade, isso é um seguro. O Catar sabe que, enquanto o comando central dos Estados Unidos da América estiver em Doha, os Estados Unidos não podem agir seriamente contra eles. Pense na contradição. As forças dos Estados Unidos da América em Al Udeid estão planejando ativamente operações de contra-terrorismo. Enquanto isso, a poucos quilômetros, o Catar abriga os mesmos grupos que eles tentam combater. Oficiais de inteligência americanos rastreiam o financiamento do terrorismo através de bancos cataris, enquanto generais americanos coordenam com autoridades do Catar a expansão da base. A estratégia funciona muito bem. Em 2022, mesmo ciente do apoio do Catar a grupos extremistas, o governo Biden nomeou o país importante aliado fora da OTAN, equiparando-o a Japão e Austrália. Isso permite ao Catar obter armas americanas avançadas e compartilhar inteligência para proteger sua rede de grupos radicais. Essa base se tornou as algemas de ouro dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mover essas instalações custaria bilhões e levaria anos. O Catar sabe disso e por isso amplia sua base enquanto prejudica os interesses americanos em outros locais. É uma estratégia ousada. Aproveitar a proteção iraniana para enriquecer e depois usar esses recursos para desafiar interesses do Irã em outros locais. E as riquezas deles em gás natural não mostram sinais de desaceleração. O Catar quer elevar sua produção anual de gás natural liquefeito de 79 para 126 milhões de toneladas até 2027, mantendo o controle de 1/4 do fornecimento global. O dinheiro gerado pelas exportações de energia vai para a Autoridade de Investimento do Catar, o fundo soberano do país. Com ativos na casa das centenas de bilhões de dólares, o fundo embarcou em uma onda de gastos global que abrange continentes e setores. Em comparação a outros fundos soberanos, o Catar adota uma abordagem mais agressiva. Eles focam tanto em aquisições de alto perfil que trazem retornos financeiros, quanto em influência geopolítica. Só em Londres, o Catar se tornou o maior proprietário individual de imóveis, com participações que incluem 95% do The Shard e a posse total da loja de departamentos Harrods. Essa abordagem de soft power permite ao Catar moldar narrativas favoráveis aos seus interesses, influenciando debates políticos e a opinião pública de maneiras sutis, porém profundas. Mas também está fazendo investimentos substanciais para conquistar os corações e mentes de seus vizinhos. Além de bases militares e investimentos financeiros, a Al Jazeera serve como o instrumento mais eficaz de soft power do Catar, moldando narrativas regionais enquanto se apresenta como uma organização de notícias independente. Fundada em 1996 por Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a Al Jazeera se destacou rapidamente pela produção de qualidade e programação ousada, cobrindo eventos árabes ignorados por outros veículos. A cobertura da rede da Primavera Árabe em 2011 foi o ponto de virada. Durante os protestos no Oriente Médio, as câmeras da Al Jazeera deram voz aos manifestantes e destacaram antigas questões sociais. Essa abordagem irritou governos regionais que viam a Al Jazeera como fomentadora de agitação. O papel da Al Jazeera em moldar narrativas favoráveis ao Catar ficou cada vez mais evidente. O apoio da emissora a várias facções, especialmente grupos islamistas como a Irmandade Muçulmana,
estava alinhado de perto com os objetivos da política externa do Catar. O Catar levou a Al Jazeera aos mercados ocidentais ao lançar a Al Jazeera English em 2006, desafiando grandes mídias como CNN e British Broadcasting Corporation. No entanto, a emissora enfrentou acusações de parcialidade e propaganda, especialmente de países como a Arábia Saudita e o Egito. A emissora foi acusada de servir como propaganda de movimentos islamistas ao dar espaço ao Hamas, prejudicando ainda mais sua reputação no Ocidente. A campanha de influência mais insidiosa do Catar foca nas universidades americanas. Desde 2007, o Catar investiu 5,6 bilhões de dólares no ensino superior dos Estados Unidos da América. Isso não é filantropia, é narrativa controlada. Ao financiar centros e programas de pesquisa, o Catar influencia como futuros líderes americanos compreendem o Oriente Médio. Pegue a Universidade de Georgetown como exemplo. O investimento de 1,5 bilhão de dólares americanos do Catar lá criou a iniciativa Bridge, que afirma estudar a islamofobia. Na prática, ela ataca rotineiramente os críticos dos aliados do Catar, rotulando-os como intolerantes. Pesquisadores que questionam os vínculos do Catar com extremistas são acusados de preconceito anti-muçulmano pela iniciativa Bridge. A Northwestern, no Catar, recebeu mais de 400 milhões de dólares para programas de jornalismo. Seus graduados hoje atuam em grandes veículos de notícias nos Estados Unidos. O currículo enfatiza fortemente a cobertura de má conduta israelense, mas faz menção mínima às violações dos direitos humanos no Catar. Alinhamento perfeito com a postura editorial da Al Jazeera. O padrão é claro. O Catar compra a legitimidade acadêmica e a utiliza para proteger seus aliados, treinar jornalistas para compartilhar sua visão de mundo, promover seus interesses econômicos e silenciar pesquisas que possam prejudicar sua reputação. Universidades americanas, após cortes orçamentários estaduais, buscam financiamento e acabam facilitando sua própria captura. O poder brando do Catar cresce e se multiplica a cada ano nas capitais das nações ocidentais. O Fundo Soberano do Estado possui dólares americanos, 40 bilhões investidos apenas em Londres, com a bandeira do Catar em locais icônicos como Canary Wharf. Ao adquirir Londres, Paris e Washington, o Catar faz mais do que investir. Está se inserindo nas estruturas de poder do Ocidente. No mundo dos esportes, a aquisição do Paris Saint-Germain pelo Catar, um dos clubes de futebol mais valiosos do mundo, coloca o país no centro do universo esportivo e conquista o coração de centenas de milhares de torcedores. E a influência econômica do Catar não se limita ao soft power. O país é conhecido por intensos lobbies para influenciar políticos e formuladores de políticas do Ocidente. À medida que o mundo desperta para a influência desestabilizadora do Catar, devemos esperar que algo mude? As ações deles durante a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol Associação de 2022 demonstraram sua capacidade de usar uma vasta riqueza para moldar percepções internacionais, mesmo diante de críticas generalizadas. O evento gerou intenso escrutínio sobre os direitos humanos e práticas trabalhistas do país. Apesar da atenção, não houve ações relevantes, só declarações públicas. Enquanto isso, o Catar deve fortalecer ainda mais seu domínio energético. Com a queda do regime de Assad na Síria, um sonho de décadas pode finalmente se tornar realidade. Um gasoduto de gás natural passando pela Síria, entrando na Turquia e indo direto para a porta da Europa. Isso não é só um gasoduto, é um terremoto geopolítico. Desde a invasão da Ucrânia, a fatia da Rússia no mercado europeu de gás natural caiu de 40% para 10%. O Catar supriu parte da demanda com gás natural liquefeito, mas um gasoduto Catar-Turquia permitiria dobrar rapidamente as exportações de gás para a Europa. Isso explica porque o Catar financiou rebeldes sírios durante anos. Assad, apoiado pela Rússia, havia bloqueado o gasoduto para proteger o monopólio energético de Moscou sobre a Europa. Agora, com Assad fora do poder, o Catar pode contornar a Rússia completamente. Isso faria com que o Catar controlasse a segurança energética da Europa por duas vias. Pelo mar, através de navios-tanque de gás natural liquefeito, e por terra, pelo gasoduto da Turquia, a Europa se tornaria ainda mais dependente de um país que abriga abertamente líderes terroristas,
e mina os interesses do Ocidente. E aqui está a obra-prima da estratégia do Catar. Ao aumentar o fluxo de gás para a Europa, o Catar vai se tornar indispensável não apenas para o Irã, mas também para o segundo maior exército permanente da OTAN, a Turquia. O gasoduto transformaria a Turquia no principal centro de energia para as importações de gás da Europa, unindo os interesses da Turquia à sobrevivência do Catar. Esse domínio energético impacta significativamente a estabilidade econômica global. Responsável por quase um quarto das importações de gás natural liquefeito da União Europeia, a estratégia do caos do Catar não desacelera. A questão é: alguém vai reagir?